Muito boa noite, amigos da TVC. Rio de Janeiro, são 20 horas e 6 minutos. Está entrando no ar o programa Conexão Maricá. Sexta-feira, aqui estamos transmitindo da redação de Maricá. É uma sexta-feira meio nublada, né? Um sol muito tímido. Deu uns chuviscos. Talvez seja para esfriar um pouco a chapa, que teve bastante quente, né? Então, meu boa noite aí, essa legião de amigos aí que acompanha aí o Conexão e o jornalista Cantarelli já há muitos anos, né? Desde a época aí do Conexão Maricá, programa radiofônico líder de audiência em toda a região dos lagos, marcou a época, né? E hoje, para comentar, gente, sobre as notícias que viraram manchete na grande imprensa, eu apelei para um delas, né? Porque estava complicado eu fazer esse programa de hoje sem perder o controle, né? Sem seguir o protocolo que deve ser seguido, porque foi duro, hein? A pancada foi dura mais uma vez na cara do povo brasileiro. Estou me referindo da soltura de um dos chefões do crime organizado, que saiu pela porta da frente do presídio de segurança máxima. O argumento é que o prazo teria estourado dos 90 dias para a prisão preventiva, que teria que ser renovado. Aí o advogado do criminoso, conhecendo as brechas da lei e mais algumas coisas, né? Além das brechas, ele conhece mais algumas coisas. Entrou com habeas corpus e o ministro Marco Aurélio meteu um canetão rápido e rasteiro e o criminoso saiu pela porta da frente, tripudiando a mais alta corte da nação e deixando claro para o povo brasileiro, olha, que o poder paralelo afronta o Estado de Direito a todo momento, né? Enquanto a gente vê o rigor máximo da lei para alguns, do outro lado, nos deparamos com situações como essa, onde a lei é voltada justamente para favorecer um criminoso, né? Um criminoso que faz mal à sociedade. E para que a gente comentasse sobre esse tema, e o tema também das eleições aqui do municipal, está aí meu amigo, um secretário aqui do município, né, de tecnologia, né, meu amigo Sérgio Mesquita, ele que tem um histórico que se confunde, né, com o próprio histórico do Austin Quaquá, participou diretamente de todas essas conquistas que o Quaquá teve, dessa mudança que Maricá sofreu, hoje ocupando uma grande vitrine, não só no cenário nacional, como também no cenário internacional. Sérgio é uma pessoa que merece todo o meu respeito, Sérgio Mesquita, porque ele não se perdeu dentro da vaidade onde outros se perderam, né? Ele continua com a mesma essência, o mesmo posicionamento, fala o que tem que falar e com a certeza que vai ser ouvido pelo histórico que ele tem, que é um histórico, como acabei de falar, que se iguala aí ao próprio histórico de Quaquá. Boa noite, irmão, companheiro, Sérgio Mesquita. Boa noite, mundo, né? Já que a transmissão é aberta para o mundo inteiro, né? Essa boa noite está meio estranha por tudo que está acontecendo, mas não só hoje, né? Eu boto isso na conta de 2005 até o dia de hoje. Então, hoje foi mais um dos atos que aconteceram dentro do STF, mais um dos atos da justiça brasileira, que, mais do que claro, é para só alguns,
e não para a grande maioria da população, essa justiça acontece, mas vamos levando, né? A gente tem que estar aí mesmo, tem que continuar a luta, ela continua, não vai passar mesmo. A gente pensa até em se aposentar, mas não consegue, então vamos tocando. É uma coisa assim, né, Sérgio? Eu vou começar pautando aqui pelo município e depois eu vou passar por esse tema que me deixa indignado, olha, né? Me dá nojo, essa é a palavra, né? Como deixou outros brasileiros também enojados, olha, aonde a lei, muitas das vezes, é flexibilizada, né? Em detrimento de interesses de alguns, né? De alguns, e com aquela palavra sempre mágica, né? Mas por que será que isso aconteceu? Por que será que ele agiu dessa maneira, mesmo sabendo que a nação ia se posicionar contra, mesmo sabendo que ele ia sofrer críticas, né? Inclusive até mesmo do próprio presidente do Supremo, né? Vocês viram ontem aí, ele e o Gilmar Mendes, né, trocaram farpas, né? O Marco Aurélio e o presidente do Supremo, aonde o Marco Aurélio pontuou por que caiu, né, esse habeas corpus dele, né? E o Marco Aurélio respondeu que se ele estaria querendo ensinar ele, ali é uma passarela de vaidades gigantesca, né? E Marco Aurélio respondeu, né, ao presidente do Supremo que ele estaria sendo ditatorial, porque anulou o habeas corpus, né? E, novamente, está aí o portal dos procurados, né? Acionado também a Interpol, atrás aí do criminoso que hoje é fugitivo. Isso é surreal, isso acontece no Brasil. No momento, o indivíduo tem as benesses da justiça, 24 horas depois, ele passa a ser novamente um procurado. É por isso que lá fora, aquela revista francesa, Serginho, eu esqueci o nome agora, ela rotula o Brasil como o grande bordel. Eu tenho até a capa, eu fiz questão de guardar, né? Porque aqui não se respeita nada. Quando se tem o interesse de prejudicar alguém, se fecha naquilo ali, os canhões, bombardeio de tudo quanto é lado, até acertar o alvo. Aí, quando quer beneficiar outros, rapidamente tudo muda, os valores se invertem, né? E aquele é beneficiado, né? Eu vou deixar esse tema para o segundo ponto aí do programa, mas a minha conversa com o Sérgio Mesquita eleições. Estamos aí nas eleições, né? Mudanças aí aconteceram na lei. Queria que o Serginho fizesse aí, discorresse aí como é que ele está vendo as eleições municipais desse ano, Serginho. Eu estou vendo ela como uma das mais preocupantes para mim. Saindo um pouquinho do nosso universo de Maricá, historicamente, desde que teve o golpe civil e militar, matou um monte de gente, roubaram esse país inteiro, entregaram tudo que podiam entregar. A cada eleição, a lei vai mudando para atender a necessidade de quem está lá dentro, na Casa Grande. A verdade é que o Brasil continua sendo uma grande colônia e Brasília, infelizmente, é a Casa Grande. Então, a cada eleição, a cada 2 anos, a gente tem mexida. E uma das mexidas mais interessantes, né, sendo irônico, nessa atual lei, é que a lei, mais do que obriga,
as pessoas a, de repente, terem que continuar usando o caixa 2 para poder você fazer o mínimo de eleição. São coisas muito interessantes. Agora, você, Cantarelli, se você pegar uma bandeira na rua e for bandeirar o seu partido, o seu candidato, você tem que ter um contrato de trabalho firmado e esse dinheiro tem que ser pago com o fundo partidário. Então, se você botar na ponta do papel partido que vive da militância, pessoas como eu e milhares aqui em Maricá que fazem a militância gratuitamente porque acreditam em alguma coisa, pela nova lei eu tenho que ser contratado para sair na rua. Tenho que ser contratado para panfletar. Ou seja, é um cerco naqueles partidos, aí vamos deixar claro, de esquerda, o PT, PSOL, PDT, partidos que têm um histórico de militância na rua, que ficam impedidos, porque chega agora um cara e muda a lei para igualar por baixo, para prejudicar um grupo de partidos e atrapalhar a vida de quem realmente está pensando nesse município. Isso é um dos pontos dessa mudança de lei. Tem coisas assim horríveis acontecendo. E essa eleição tem aquela, assim, está mais patente ainda, com tudo que a gente tem na frente. Eu falo isso, eu fico sendo chato. Fabiano tem mais de 90% nas eleições aqui em Maricá, de aceitação de tudo. A cidade é outra. Nesses últimos 12 anos, Maricá teve uma mudança enorme. Muita gente está vindo morar aqui por causa disso. E se esse mesmo juiz manda a Polícia Federal, um dia ou dois antes, entrar na casa do Fabiano, por exemplo, e fazer uma busca e apreensão, e 2 dias depois dizer que não encontraram nada, que não tinha nada, que foi uma denúncia vazia, só que isso reflete nas urnas, como teve com o companheiro do PT, esqueci o nome dele agora, Zelão. Ele tinha 60%, ele ganhava a eleição em primeiro turno. 2 dias antes, fizeram uma batida na casa dele. 2 dias depois, estava tudo normal novamente da eleição. Só que ele nem para o segundo turno foi. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado e tem um clima de já ganhou, principalmente aqui em Maricá, que é contagiante mesmo. Você vê isso na rua, você sai para fazer uma panfletagem e as pessoas aceitam Fabiano assim de muita facilidade. E porque teve trabalho para isso, né? São 12 anos de trabalho para conquistar uma população que nos anos 90 não cumprimentava a gente direito na rua. Só que isso pode acabar por causa de uns palhaços desses. Uma ação do Ministério Público a mando do Bolsonaro. Uma coisa dessa. Então, hoje, o país não tem justiça. Eu falo isso, que nós não vivemos mais numa democracia. Antigamente, eu fazia a discussão que não existe democracia política se não existir democracia econômica. Mas hoje essa discussão ficou inócua. Não existe mais democracia nenhuma porque não existe mais justiça no país. E eu falo isso desde 2005, quando começou a farsa do mensalão. Ali começou a justiça a dizer exatamente quem era. Começou a ficar explícita as coisas. Porque nós estamos passando um período que o homofóbico saiu do armário, o nazista saiu do armário, né? O reacionário religioso saiu do armário, as pessoas se agridem na rua, assistir. O judiciário saiu do armário também. Eles saíram do armário também. A coisa está tão sem pé nem cabeça que as pessoas não se preocupam mais.
Então, o Mensalão foi uma farsa onde não tinha nem dinheiro público. Dirceu foi condenado com 3 juízes dizendo que não tinham provas nenhuma contra ele, mas iam condenar-se mesmo. E agora foi todo mundo inocentado. Agora o Lula tem sido inocentado, só não inocentaram ele no triplex até agora, que é uma vergonha. Mundialmente isso é uma vergonha, porque não querem deixar ele concorrer daqui a 2 anos. Então ele vai continuar, vai voltar para a cadeia para não deixar ele concorrer daqui a 2 anos. Que de 2005 até hoje, o único trabalho que tem sido feito pela justiça no Brasil foi isso. Casuísmos em cima de casuísmos, invencionices, condenação por atos indeterminados. O que é um ato indeterminado na lei, lá no preto, no branco, na Constituição, na lei lá civil? O que é um ato indeterminado para condenar alguém? Não existe, Cantarelli. Mas não existe mais democracia nesse país. Só que agora a coisa está ficando mais explícita. A coisa está explicitando, as agressões, as mortes, as violências estão aí. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair no dia seguinte na rua. Vai passar um maluco desse aí, vai querer bater em você, vai dar um tiro em você. Esse é o Brasil que a gente está vivendo hoje. Um Brasil que, há pouco tempo atrás, o Noam Chomsky, ele escrevendo um livro Quem Manda no Mundo, ele tem uma hora que ele fala assim: não tem espaço para negociações bilaterais. As negociações entre os países têm que ser sempre multilaterais. E, se possível, mediadas por um país que seja respeitado por todos. E aí ele escreve no livro dele: o Brasil, por exemplo. Esse Brasil de hoje, ele tem algum respeito para mediar alguma negociação? A gente não tem mais respeito por nada. Verdade. O Colin Powell ligou para o embaixador nosso, eu sempre esqueço o nome dele, tem 2 livros dele aqui, eu esqueço o nome dele. O Celso Amorim. Liga para o Celso Amorim, para Celso Amorim analisar se o secretário de Finanças americano, que seria o nosso ministro da Economia, se o discurso que ele faria no Senado poderia atrapalhar a mediação do Brasil na questão Estados Unidos e Venezuela. O secretário da Guerra americano pergunta para o nosso embaixador. E aí o Celso Amorim fala: mandei para quem de direito. No Brasil, os caras falavam que não atrapalhavam em nada, e o secretário de Finanças fez o discurso. Esse era o Brasil que nós tínhamos até 3, 4 anos atrás. 4 anos atrás. Aí hoje você vai botar o cara da Terra plana para fazer mediação de alguma coisa? Nós estamos no caos de Cantarelli. É que a gente é sempre otimista, o brasileiro tem muita esperança, senão era para estar chorando aí na rua. Mas não, eu vou para a rua ainda, militar. O pessoal já está participando aqui com a gente. Você está me ouvindo bem aí, Serginho? Estou ouvindo. O JS aqui está dando boa noite, a Maria Cirlei. Por que com Lula tudo foi rápido e com manipulações? Carlos Eduardo aí, boa noite, família TVC, boa noite a todos presentes, boa noite, irmão Carlos. Nosso amigo JS está aí, olha. JS falando: meu caro Sérgio, o judiciário está falido, né? E ele fala isso tendo uma sobrinha juíza aí. Ô Serginho, você acabou de pontuar aí, né? Voltando a lembrar que nós estamos aqui hoje num bate-papo agradável aí com o secretário de Telecomunicação da Prefeitura. Ciência e Tecnologia, Sérgio Mesquita, né? Ele que tem uma história igual a do Austin Papai, que começou tendo esse processo que nos anos 90, né, no qual eu participei também, eles eram rotulados como maluco. Chamavam eles de sonhadores, né?
E o que era antes um sonho se tornou uma realidade que muitos hoje só têm que bater palma, né? Mas foi graças à atitude deles que eles tomaram lá atrás, né? Desafiando, quebrando corrente, sendo ameaçado, né? Aqui está um que foi ameaçado várias vezes, né? Inclusive dentro do Comunidade em Ação. Serginho, hoje você teme mais pela sua vida, porque você é um militante atuante. Inclusive, nós vimos você, né? Tu não é mais novo, como eu, mas na hora que a gente campa, a gente se esquece da nossa idade e a ideologia assume, né, e a gente é passional mesmo. Eu vi até você tentando impedir uma violência policial, que eu fiquei até preocupado, entendeu? Não lembro isso não, pô. Vai que o policial também lembre. É bom as pessoas saberem que isso é seu, você é autêntico. Quem está falando comigo é uma pessoa autêntica, ele não tem maquiagem, né? Toda vez que eu converso com o Sérgio Mesquita, eu gosto de registrar isso, porque tem muitos que vestem uma maquiagem, né? Vestem uma... Sérgio Mesquita não, seja com quem for, seja do governo, seja, ele vai ser isso aí que vocês estão vendo, vai falar o que pensa, né? E daí, sabe, que foi esse nome dentro desse contexto todo, né? Desse processo todo de transformação de uma cidade que no passado era rotulada como uma cidade dormitório. Então está aí um dos nomes, né, que eu considero no mesmo patamar de Washington Quaquá, sem aquela grande vitrine que o Quaquá ocupa, porque ele, por ser o líder, é ele que está sempre na frente com destaque maior, mas ninguém chega a lugar nenhum sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E um dos responsáveis, com certeza, está aí conversando hoje com a gente. Serginho, hoje você teve pela sua vida, assim, não é sua vida, e você sofreu alguma retaliação pela sua maneira de ser, sabe? Por você estar fazendo parte de um governo onde todos os projetos, né, foram implantados e o povo está batendo palma para esses projetos, olha, né? Erros existem, é claro que vai existir, sempre tem erros para poder ser reparados, olha, mas, na sua maioria, os projetos estão tendo a aceitação da população, por isso que tem essa grande aprovação. Você hoje tem receio disso tudo ir por água abaixo, Serginho, diante dessa mudança, essa mudança não tão oculta assim, né? É uma mudança, muitas das vezes, feita na marra mesmo, na cara de todo mundo, e que se dane quem estiver falando, vai ser desse jeito mesmo. Você tem receio, Sérgio? Ô, Cantarelli, bom, primeiro vamos deixar claro uma situação, tá? Quaquá é uma figura única. Não existe ninguém no mesmo nível dele. E não é puxar saquismo dele, não, porque eu já briguei muito com ele, a gente já discutiu muito, demos muito soco na mesa e bebemos muita cerveja por causa disso. A gente é amigo mesmo, ali é questão de amizade, mas ele é uma figura única. E para deixar, até fazer um paralelo dessa luta que vem lá de trás, o Cinema em Fio, que o Fabiano inaugurou agora, ele fez parte do plano de governo de 92, fez parte do meu plano de governo em 96, quando eu fui o candidato a prefeito, fez parte de 2000, 2004, 2008 e 2012. Então, essas transformações que estão acontecendo na cidade, a grande maioria dela foi pensada lá atrás mesmo, lá há muito tempo atrás. E as coisas estão acontecendo agora, não é por um acaso, é porque isso já vinha sendo discutido há muito tempo dentro do PT, junto com a população, e nós estamos nisso aí hoje. Só que hoje, o Cantarelli, o que aconteceu com o Brasil nesses últimos 4 anos? Voltamos para o mapa da fome. Todo o avanço que nós tivemos em ciência e tecnologia, aí falando da área que eu estou aqui à frente no governo, foi para o lixo. Todas as bolsas de pesquisa, de estudo e tudo foram para o lixo. Esse congelamento idiota
no financiamento, no investimento da saúde, educação, saneamento e tudo, levou o Brasil de volta a uma situação muito ruim. Voltamos para o mapa da fome, voltamos ao nível de desemprego de quando Lula assumiu, e o cara vai vender a Petrobras, coisa que a gente conseguiu durante anos, desde os anos 50, manter a Petrobras brasileira. O cara está dando uma banana, o próprio STF falou que pode. Então, tudo isso que está acontecendo no Brasil pode acontecer em Maricá também. Pode acontecer em Maricá também, é só mudar a direção. É só mudar a direção. Acaba, vai congelar o Bolsa Família, está reduzindo o número de beneficiários. Os caras querem tirar o transporte escolar, querem tirar a merenda escolar. Tudo isso que aquele cara que se diz econômico, da economia lá em Brasília, isso pode também acontecer em Maricá. Isso também pode acontecer em Maricá. Agora, a gente, vamos lá, temos uma parcelinha de culpa nisso daí. Porque aquela coisa, né? Como o Betinho falava, quem tem pressa que tem fome. Você que está vendo as coisas sendo dilapidadas, você quer fazer tudo com rapidez também. E aí nós fizemos também muita coisa com rapidez em Maricá e não conversamos com a população. Aí, essa falta de conversa com a população tirou toda aquela movimentação de rua. Por exemplo, quando tiraram um EPT de circulação, o povo voltou a pagar a passagem do Amparo. Não se manifestou. Quem se manifestou foram os de sempre, o pessoal da política. A população não se manifestou. E isso é um pouquinho de culpa nossa. Mas isso é uma parcela dessa culpa, tá? O grande projeto de destruição do país, ele pode ser refletido em Maricá também, se a gente não botar o Fabiano lá. Porque não tem candidato, me desculpe os candidatos que estão aí disputando, eles não sabem nem nem o que tem em Maricá. E isso pode acontecer com a gente também, como está acontecendo com o Brasil. E se está acontecendo com o Brasil, isso respinga aqui também. Isso também respinga aqui. Serginho, estou me perguntando aqui pelo Zap, o Fernando, se todos esses projetos que o Fabiano está e que o Austin também implantou, olha, podem ser atingidos com essa situação dos royalties, diminuir os royalties, né, e dividir isso para outros municípios, como ficaria esses projetos aqui que já estão sendo, já está aí implantado, atendendo aí a população? Alguns desses projetos poderiam deixar de existir justamente por essa questão orçamentária? O Cantarelli, com certeza a velocidade vai ter uma reduzida. Eles não vão deixar de existir, mas a velocidade com que, por exemplo, de repente, em vez de você dar mais 2.000 bolsas do passaporte universitário, você vai dar 1.500, 1.000. Isso pode, mas agora a gente tem um outro lado disso aí. Muita empresa hoje já não está funcionando em Maricá por conta da Lava Jato e depois juntou a pandemia. Que hoje, no Parque Tecnológico, já tinham 2, 3 empresas prontas para começarem a se instalar aqui em Maricá. A Unifeso, a Faculdade de Medicina lá de Teresópolis, a Unifeso, a Faculdade de Teresópolis, né, estava construindo um prédio de uma faculdade de medicina em Maricá. Tudo isso parou com a pandemia. Um teleporto 5G Maricá, tudo já assinado, contrato assinado, Prefeitura, Codemar, a Leonardo, que é a grande empresa lá da Itália, para que o teleporto 5G em Maricá, nós teríamos a primeira cidade da América Latina toda 5G. Isso está tudo assinado. Um laboratório de comunicação aeroespacial aqui em Maricá, isso está tudo assinado.
ampliação do aeroporto, um parque de mecânica de aviação dentro. Isso está tudo assinado. Não aconteceu porque a Lava Jato, aquela fraude, mais uma das fraudes da Casa Grande, e agora a pandemia atrapalhou. Porque se isso já continua, não tivesse tido essas paradas, esse royalty poderia até começar a ser dividido agora, ia ter impacto, mas não ia ser mais tanto um impacto. Porque nós estamos praticamente há 2 anos, há 3 anos, parados por conta da Lava Jato e agora da pandemia, esses últimos meses, 6, 8 meses de pandemia e 2, 3 anos de Lava Jato. Como é que você... Isso atrapalhou Maricá. E isso pode gerar algumas consequências, sim. Não tem? Como é que você viu as declarações do Bolsonaro, aonde ele afirmou que acabou com a Lava Jato, porque no governo dele não tem corrupção? Aí passou alguns dias, o vice-líder de governo é pego pela Polícia Federal com dinheiro escondido na bunda. Um cofrinho. No cofrinho, né? Como é que você vê esse posicionamento, mais uma vez, do Bolsonaro, né? Que a gente fica sem entender. Primeiro, até hoje eu estou perguntando qual foi a contrapartida do Brasil para ceder a tão desejada base de Alcântara, Serginho, sonhada por eles nenhum presidente quis ceder, né? Que nem é a primeira vez que os Estados Unidos tenta. Né? Não, veio com Lula, veio com Dilma. Isso. Até hoje. A Dilma ainda fez um acordo de cooperação com a China, que incomodou mais ainda os Estados Unidos. Então, por isso ela também caiu. Você sabe se houve alguma contrapartida para o Brasil, para os americanos usar a base de Alcântara? Ou isso está se mantendo em sigilo? Se teve contrapartida, está dentro daquela malinha que você mostrou. É a única contrapartida que a gente vê. Você pode ver, aquela mala que você mostrou se teve contrapartida, saiu de malas parecidas com essa. Vou botar a malinha aqui. Porque economicamente, politicamente e soberanamente, não teve nenhuma. A gente entregou o melhor ponto de lançamento de foguete do mundo. A gente entregou. Primeiro foram aquelas mortes lá naquele Fernando Henrique, lá, quando pegou fogo e morreu toda a inteligência da base. Exato. Isso até hoje não desceu na garganta de ninguém. Até hoje esse episódio não foi bem explicado. E agora é de mão beijada. É um palhaço. É um palhaço. O problema todo é que a cada palhaçada que ele faz é mais propostas que o Guedes aprova, é mais uma facada na Petrobras e a gente está rindo do cofrinho do cara. Ele vive de falar besteiras para desviar a atenção. E aí, me desculpa, a nossa mídia banca isso. Mas a mídia, ele detesta... Banca isso. Ele bate na mídia. Ele bate na mídia até a página 5. Porque a mídia não bate nele. A mídia bate também até onde interessa a eles. Porque se a mídia fosse séria mesmo, esse cara não tinha nem assumido. Não tinha tido impeachment da Dilma. Os caras trabalham de acordo com seus interesses econômicos. A Globo está batendo no Bolsonaro porque ele está dando dinheiro para as evangélicas e não está dando dinheiro para a Globo. A Globo começou a bater no Lula também, né? Amando de lá de fora por causa do pré-sal e tudo, e porque o Lula distribuiu o dinheiro da publicidade em mais de 2.000 empresas, quando até a época do Fernando Henrique era 500, 600 empresas que recebiam a verba publicitária do governo. E o Lula foi e distribuiu para mais de 2.000, reduziu o dinheiro da Folha, reduziu da Globo, reduziu da Bandeirante e aumentou nas outras menores. E isso incomoda os caras, aí eles batem. É tudo uma questão financeira. Ali não tem patriotismo, ali não tem nada. É um bando de vira-latas, como bem coloca Nelson Rodrigues, que só estão preocupados com dinheiro.
O que eu não entendo, Serginho, também, e muitos não entendem, é porque essa rasgação de seda com os Estados Unidos. Todo evento do governo federal tem que ter a bandeira dos Estados Unidos no mesmo patamar da bandeira nacional. A última dele, que ele ofereceu a Amazônia para os americanos. Aí eu fico, às vezes, perguntando, onde é que fica a soberania nacional diante de atitudes que ele está tomando, né? E diante daqueles estudiosos, operadores de direito, que sabem que possivelmente pode estar acontecendo um crime de lesa pátria e todo mundo achando que está normal. Ainda estão se cobrando como se o Lula ainda estivesse no governo. Sabe? Não é mais Lula que está no governo, quem está no governo agora é a direita. Então, se a direita está errando, eu acho que não está o erro. Né? Mas o pior é que a direita, quando você aponta o erro, eles partem violentamente para cima de você, com ofensas. Se é na rua, eles te dão paulada, né, como muitos já foram agredidos. Então, sabe, fica complicado, sabe, você até mesmo se posicionar no sentido de fazer imprensa, como você está falando aí, Serginho, porque você pode sofrer qualquer tipo de repressão, qualquer tipo. Se é do judiciário, tem blogueiro que está até preso, está usando caneleira, não pode sair, está em prisão domiciliar. Né? Se é na rua, o repórter, de repente, vai questionar o Bolsonaro, se ele mesmo não xingar, como já aconteceu lá, dele mandar a imprensa, cala a boca, né? Lá na saída, né? Quebrando totalmente o protocolo, olha, e o pessoal da direita fica lá, só falta dar porrada na imprensa que tem lá, é algo que eu nunca tinha visto nos meus 63 anos, né? Nunca tinha visto, né? Sabe? Chega a ser, sabe, não dá para acreditar, pô, que país é esse que nós estamos hoje? Eu não consigo fazer uma, uma, uma avaliação, sabe, e tentar entender aonde as promessas que ele fez, poucas foram cumpridas. Porque eu vejo cada vez mais o poder paralelo. Cantarelli, tudo que ele falou que ia fazer, ele está fazendo. Para ajudar o povo? Para ajudar o povo? O que ele falou que ia fazer, ele está fazendo. Ele está destruindo o país. Ele avisou o tempo todo que ia fazer isso. Não, ninguém está sendo enganado, Cantarelli. Quem votou nele votou exatamente no que está acontecendo. Ninguém votou enganado. Não, essa responsabilidade não fica comigo. Votaram nele porque ele falou que ia fazer tudo isso. Cantarelli, você falou aí da questão dos Estados Unidos, da subserviência e coisa e tal. Isso é histórico no Brasil. Você sabe por que das cores da bandeira do Brasil? O que o verde representa, o que o amarelo representa, o azul? Você aprende na escola que é a cor da nossa mata, a cor do nosso ouro, a cor do nosso céu. Bulufas, são as cores da Casa Imperial Portuguesa, que continuaram na nossa bandeira. Depois começaram a falar isso para fazer a desvinculação. Nós somos colônia desde aquela época. Tivemos momentos em que botamos a cabecinha para fora e chamamos a atenção, ó, existe um país aqui, existe um povo aqui. Mas foram momentos. Hoje nós voltamos a ser colônia. Então a bandeira americana que está ali, a maioria da sociedade brasileira, principalmente o pessoal de cima, que são vira-latas, que têm o sonho de morar em Miami, eles acham bonitinho. Eles acham, ele está botando lá porque uma boa parcela da população brasileira acha bonita a bandeira americana lá. Em um país que é um dos mais fascistas de todos e é considerado como a maior democracia do mundo. É o que mais guerra provoca
e que quase todas as suas grandes empresas de hoje, que existiam lá em 1930, tentaram derrubar o Roosevelt e implantar o nazismo nos Estados Unidos em 1930. Ninguém fala sobre isso. Os caras montaram um exército para marchar sobre Washington e implantar o nazismo. Prescott Bush, o pai do George Bush e avô do W. Bush, recebeu a maior comenda nazista. Ele era sócio da Krupp, que fabricava armas para atirar na gente. Ele transferiu a empresa para a Suíça e continuou investindo, transferindo milhões e milhões de dólares para os nazistas. IBM, todas essas grandes empresas, Ford, General Motors, todos eles bancaram e queriam implantar o nazismo nos Estados Unidos. Só que ninguém conta essa história. Quem contou isso foi um brasileiro, morto recentemente, Muniz Bandeira, que escreveu o livro A Desordem Mundial, que conta como foram feitos todos os golpes e todas as primaveras, quanto dinheiro os Estados Unidos. Mas a primeira história que ele conta foi a tentativa de golpe em cima do Roosevelt. E quando chamaram um general lá para ele comandar as tropas que marchariam sobre Washington, o general foi até o Roosevelt e denunciou: vão te derrubar e estão me convidando para isso. Só que no auge da crise de 29, se Roosevelt sai prendendo dono da IBM, dono da Coca-Cola, dono da Ford, dono da General, o que é sobrar dos Estados Unidos? Nada. E essas pessoas foram perdoadas e são elas que comandam os Estados Unidos até hoje. É por isso que esse país é o maior interventor mundial. São quase 200 guerras que eles provocaram nos seus pouco tempo de independência. Isso as pessoas não sabem. Isso não é falado na nossa escola, não é falado nem na deles. Agora, fica esse bando de palhaço, e aí a gente está agora passando por isso tudo. Então, Serginho, você acha normal também ele ter oferecido a Amazônia aos Estados Unidos para explorar ela, né, usando o argumento, né, de resguardar, né, que nós não temos a condição de tomar conta da Amazônia, né, e da Amazônia para que eles possam, né, resguardar ela melhor? Entendeu? Anormal seria Lula, Dilma, Getúlio, um Brizola, se fosse presidente, oferecer. Fernando Henrique tentou oferecer. E o Bolsonaro? O que é a Amazônia? É um monte de mato. A riqueza toda que existe lá, que a gente entrega para fora, em commodity, né? Nióbio, essas coisas todas. Para quê? Nós somos colônia. Nós estamos voltando a importar brinquedo, Cantarelli. Nós estamos importando brinquedo de borracha de novo. Tem sites hoje na internet para você comprar brinquedo. Porque as nossas indústrias estão fechando. Nós estamos voltando, daqui a pouco está chegando o navio de novo, com bonequinha de borracha, como chegava. Nós estamos voltando a essa situação. E as pessoas não estão se tocando nisso. Não estão se tocando. A mídia faz vista grossa para isso. O pessoal da Globo, então, são os piores. Eu sou contra o não cumprimento da lei. Se deixaram caiu o prazo, o cara tinha que sair, sim. Porque se você deixa ele preso porque a promotoria não pediu a renovação do prazo e você deixa ele preso, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é assado, quando você for preso por alguma situação e seu prazo cair, também vão te manter preso. Não, a lei tem que seguir igual para todos. Mas não acontece isso, né, Serginho? Não acontece, eu estou falando, mas teria que acontecer. Não acontece, teria que acontecer para todos. Mas aí, se não acontece e você acha bonitinho manter o cara preso porque ele é um grande de um safado, vai ser bonitinho para todo mundo. Todo mundo que tiver a malinha
não vai passar por isso. Agora, quem não tiver a malinha vai continuar preso, como o Lula ficou. Como o Lula ficou preso, sem nada que o condenasse ele. Atos indeterminados. O cara foi solto. O Azeredo, que foi condenado em segunda instância pelo mensalão, ali sim, mensalão com desvio de dinheiro público, não tinha nada a ver com a história do PT lá atrás, o Caixa 2, ele não foi preso. A Polícia Federal não invadiu a casa dele, não pegou o celular do neto, não fizeram nada. E agora prescreveu. Ele não é mais ele não tem mais condenação nenhuma. Esse é o país que a gente está vivendo, cara. E a gente acha que isso não vai acontecer com a gente. Eu tenho medo que aconteça com a gente. Eu não perco a esperança, mas eu não ignoro que isso pode bater na nossa porta amanhã. E as pessoas ignoram isso. Deixa eu ler aqui os comentários dos nossos amigos. O Carlos Eduardo está falando aqui. O povo que aprendeu a passar o pano nas falácias dos hipócritas, as leis só permaneceram para os ladrões de galinha. Aí a lei prevalece sempre, só existe cadeia para os pobres. Sérgio Mesquita, lá de Minas Gerais, né? Sérgio Pires está. Boa noite, Cantarelli. Boa noite, secretário Sérgio Mesquita. Todos estamos ligadinhos aqui no programa, na região do Vale do Aço, Minas Gerais, Cava Grande. Um abraço aí, o pessoal de Minas. JS está falando aqui, Fabiano 2021, de novo, não tem dúvida, o povo não está olhando o partido, e sim a pessoa. O Carlos, estamos no mesmo nível da inflação da década de 90, mas os ignorantes não querem enxergar, só está faltando para completar a gente sofrer a greve do gás. Voltamos do URV. O dólar hoje foi para 5,65. Ninguém percebeu que esse plano previdenciário que o Paulo Guedes tomou quebrou os países da América Latina, mas mesmo assim o povo segue batendo palma. São verdadeiros analfabetos mediáticos. Parabéns, Sérgio Mesquita, pelos comentários. Né? Então, aí né, o povo, né, que tem um conhecimento da realidade da nação, olha, está concordando aí com o secretário. E o Serginho sempre foi muito firme nesses comentários. Né? Era o Sérgio Mesquita que era o responsável, gente. Vocês que não pegaram o programa, Comunidade de Ação, que tinha mais de 15 participando, quando o clima subia, né, que era terrível, voltava a sair pancadaria, que o capitão ficava muito nervoso, o capitão do mato, né? Aí, vamos pedir um intervalinho para a gente tomar um cafezinho. Quando ele falava isso, gente, é porque faltava pouco para sair porrada dentro do estúdio, entendeu? Esse era o Sérgio, E quando não ligavam para lá, né, Cantarelli pedindo, meninos, não briguem não, o programa não pode acabar. Chegou, não, o programa quando acabar aqui, a senhora vai encontrar a gente lá no botequinzinho em frente ao terminal rodoviário, tomando uma cervejinha, pode deixar. É verdade. Lá no programa, a gente discutia. É verdade. Ô, Serginho, como é que está a situação do Porto? Muita gente pergunta, e o Porto? E o resort? Ainda está com aquela dificuldade das licenças ambientais, a expectativa do Porto seria de gerar... O resort, inclusive, há pouco tempo anunciou, ia começar as obras, inclusive estava anunciando contratação, para fazer contratação da população para começar as obras do resort. O Porto é que ainda está enrolado lá com as pedras lá do Darwin, né? Já foi reduzido, inclusive, o projeto do Porto, para ele o impacto ser menor, mas as pessoas ainda continuam. Uma coisa muito interessante, que quando o resort, por exemplo, eu lembro, a gente não estava no governo ainda, acho que era o Ricardo, o cara meteu arame farpado ali na entrada de Zacarias, né? Você tinha que se identificar para entrar. Me lembro.
projeto do cara era construir em 85% das áreas da Fazenda São Bento e preservar 15%. E as pessoas batiam palma. A gente conseguiu tirar aqueles arames farpados, conseguiu reverter, né, um trabalho bem forte do Quaquá e da equipe, de reverter, o cara construir em 15% da área e preservar 85%. Aí os verdes foram contra. A ponto de um senhor que estava advogado da empresa, que tinha sido promotor do meio ambiente, falar que não entendia a cabeça do pessoal de Maricá. Porque o proprietário, o dono da terra, diz que vai preservar 85% e as pessoas vão contra. Ele podia preservar 50% ou até mesmo os 85%, que era o projeto anterior, ocupar, né, os 85%. Aí o cara resolve que vai ocupar 15% e as pessoas foram contra, né? Aí era uma questão, eu não sei até onde vai realmente essa ecologia. Inclusive, eu fiquei sem graça quando esse mesmo promotor, né, falando da vegetação de Restinga e coisa e tal. Aí o cara falou, olha só, a vegetação de Restinga, ela só é preservada se ela tá em duna, que aí ela preserva a duna. Essa vegetação não é mexida. Agora, quando é a outra, não tem. Aí ele ainda falou isso para o pessoal lá. E eu lembro que Maricá tinha dunas. Eu, quando acampava em Maricá, vinha para cá, para Maricá, quando não tinha luz elétrica na praia, Cordeirinho não tinha casa nenhuma, era só um pouquinho de casa, eu acampava lá, eu tinha que passar entre as dunas para chegar na praia. Isso acabou. Na época, ninguém reclamou. Eu vou ligando aqui a bateria, aqui, o computador, que a bateria avisou que vai acabar. Ô Serginho, essa situação do resort aí, do Porto, né? Vai falar. Que há uma expectativa, né? Que vai gerar bilhões, há um interesse, inclusive, do próprio governo federal, nesse momento aí de crise, né, de pandemia, né? E que isso ainda não aconteceu justamente pela questão dos bitcoins, né? Bitcoin. Né? Tanto o Porto como Maricá, o Estado do Rio está falido. O Estado do Rio está caos, está falido. Não tem. Então, a grande esperança do Estado em voltar a ser alguma coisa está aqui em Maricá. Então, economicamente, o governo de Estado deseja que aconteça, quer que tudo aqui dê certo aqui em Maricá. A questão política e essa questão dos beach rocks que tem em todo o litoral brasileiro, né? Mas Darwin falou daqui, eu não sou contra a preservação dos beach rocks, não. Eu acho que dá para preservar os beach rocks e você casar a coisa. Eu também não sou muito a favor de destruição de meio ambiente, não. Muito pelo contrário. Inclusive, eu tenho me enfrenhado muito na questão dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, da Agenda 2030 da ONU. Fiz curso junto do PNDU, da ONU, tenho trabalhado isso. Os documentos da Secretaria de Ciência e Tecnologia, eles saem lá com a marcazinha da Agenda 2030, dos 17 objetivos, que a gente tem que trabalhar isso. O mundo está acabando. Isso é uma outra situação. Nós estamos, né, isso não é uma brincadeira. Se você não começar a preservar agora, se alguém der sorte, vai ser uma parcela mínima da população que vai morar naqueles condomínios em plataforma espacial, como foi no filme Elysium. E o resto da Terra e a grande maioria da população vai morar no lixão. Nós estamos caminhando para isso. Então, essa questão do desenvolvimento não pode ser como está sendo até hoje. Então, o Porto tem que se preocupar, sim, com a questão do meio ambiente. E os caras, inclusive, já reduziram o projeto. O
O projeto do porto ia ser container, ia ser um monte de coisa. Agora vai ficar na questão do gás. Então, já foi reduzido. Isso é benéfico para o meio ambiente, perde um pouco na economia, mas eu não vejo motivo para que ele não aconteça. Agora, todo esse trabalho tem que ser feito também com grande acompanhamento do governo municipal, porque os riscos de gentrificação no município, você afastar a população carente toda, os grandes condomínios, e todas essas horas, por exemplo, eu não conheço resort que não se tenha em volta uma área de pobreza. Eu tive no Nordeste agora não, tem 2 anos, um pouco mais, e eu visitei lá Maragogi, mais uns 3, 4 lugares assim que parece que você está nas Antilhas, Haiti, mas você olha o entorno, é pobreza, porque os governos não trabalharam a questão da manutenção da população. Então, eu lembro, quando eu vim para ser secretário de Cultura em Maricá, no governo Quaquá, a coisa que o Quaquá falou assim: eu quero que você preserve a cultura local. Se vira, mas vamos ter que preservar isso. O projeto do Minha Casa Mais Bonita, que hoje está na mão da Ritinha, com outro nome, ela está fazendo com uma excelência, que é preservar as casas das pessoas mais carentes, reformar essas casas, dar condições de moradia decente, é para não expulsar essas pessoas do local. Se a gente deixar o município, expulsa a população mais pobre, aí nós vamos ficar que nem o Rio de Janeiro. Você vai morar 2, 3 horas do seu local de trabalho. Isso não pode deixar acontecer. E o governo está trabalhando para isso. Então, quando fala lá no resort, tem que contratar em Maricá, quando ainda no governo Quaquá e continua no governo Fabiano, as vagas gratuitas nos cursos do Senai, e elas continuam acontecendo, é para qualificar a população e ela não ficar empobrecida, pelo contrário, para ela começar a participar mais até da vida pública. Isso tudo tem que ser pensado na frente do governo. E eu me bato muito, assim, eu dou muito o exemplo de Santa Rita do Sapucaí, local lindo, maravilhoso. Eu já tive... Tem um dos maiores hackathons do Brasil, maior e melhores. Já tive 2 vezes lá por conta disso. Conversando com o prefeito de lá e o secretário de Cultura de lá, os caras falaram: a cidade é pobre, é a do Vale da Eletrônica no Brasil. É indústria para tudo quanto é lado, a geração de emprego. Só que eles fizeram uma lei no começo que, se sua microempresa passasse para a média, você podia dividir em 2 micros. Então, hoje, Santa Rita assim, é o paraíso das microempresas, só que não tem arrecadação a cidade. Eles deram a volta com isso. Eles trabalharam com a população, fizeram um negócio maravilhoso junto com a população, com a iniciativa privada, que a cultura de Santa Rita polula. Tem evento todas as vezes, é coisa maravilhosa. Mas a prefeitura não tem dinheiro. Então, nós temos o dinheiro, temos o conhecimento para tal e temos a vontade de fazer. Então, a gente tem que casar muito essa questão de resort, de porto, parque tecnológico. Ele está tudo sendo pensado com a questão da autossustentabilidade, tratamento de esgoto, reuso de água, captação de água da chuva, tem que estar tudo junto nos projetos todos. Senão, nós podemos virar também uma cidade que vai ter um monte de indústria e a cidade mesmo em si não vai se beneficiar delas. Mas não é isso que o Fabiano quer, não é isso que o Quaquá quis, e nem é isso que a gente quer. Então, isso está sendo tudo discutido para que não aconteça em Maricá o que aconteceu em outras cidades. Os exemplos a gente tem, né? Os bons e os ruins. A gente evita os ruins e tenta adaptar os bons para a nossa realidade. Ô, Serginho, você não faz muito tempo esteve visitando um parque tecnológico, olha,
aonde você me confidenciou que você veio de lá até muito entusiasmado com o que você viu lá, né? Daquela visita que você fez, já foi implantado algum projeto aqui na cidade de Maricá ou ainda está a nível de projeto só? Não, o que eu falei no começo, o Parque Tecnológico ele só não está existindo fora do papel hoje por conta de Lava Jato e depois a pandemia. Mas o aprendizado que a equipe da Codemar e que tivemos lá no Parque Tecnológico, isso está muito bem mapeado para o nosso aqui. Temos algumas questões, diferenças, mas assim, muito interessante. O que a gente aprendeu lá com a realidade do clima local, de tudo, a gente trouxe para cá para adaptar para Maricá. Por exemplo, Málaga tinha um problema de abastecimento de água, então eles faziam os lagos artificiais para captar a água da chuva e controlavam a água que eles chamavam de água de rego, né, para regar as plantas. Aí eu perguntei assim, mas vocês têm jardim em tudo quanto é lado? Ele falou, não, aqui em Málaga quase não chove, mas quando chove é torrencial e leva a terra toda. Então nós temos que manter os jardins, tudo plantado, que é para não perder terreno, para não ter assoreamento. Mas como aqui é muito seco, os incêndios também são fortes, então eles têm que manter tudo aguado. E aí eles começaram a equilibrar a coisa. É tudo automatizado, cada empresa recebe o volume certo de água que vai manter aquele jardim vivo e verde. Aqui em Maricá nós não teríamos esse problema. Mas você aprende com esse problema a melhorar mais ainda a nossa situação. Para não desperdiçar água também, mesmo tendo mais água do que eles, a gente aprende que, independente do volume de água, nós não podemos desperdiçar, porque a água é um problema sério no mundo, não é um problema sério de Maricá, é no mundo. Ou seja, dentro desses projetos da sua secretaria, qual é que você destacaria mais, assim, que você tem aquele mimo maior por ele, né? Por você, para quem não sabe, que a Mesquita trabalhou muitos anos na TVE, né? Hoje TV Brasil, né? Sempre foi ligado a essa área e sempre gostou muito de comunicação, até que é que ele era membro do Comunidade em Ação, né? Sempre se comunicou com muito brilhantismo, com muita facilidade, né? Desses projetos aí, Sérgio, fala um pouco aí para a gente, aquele que você tem ele assim, né, com carinho maior. Na realidade, seriam assim, tínhamos 2 projetos, mas hoje, até por conta de um curso da Lei de Inovação, eu tinha outros 2 projetos que agora já acho que pode gerar, esses 2 projetos gerarem um maior ainda. Mas, assim, falando desses 3 projetos, entre alguns que estão lá apontados, um dos que, assim, é o nosso menino dos olhos, inclusive, nós estamos lançando no final do ano, não vai ter noite de autógrafo com os estudantes, mas estamos lançando o livro com os melhores trabalhos de 2017 e 2018 dos novos pesquisadores. Esse projeto Novos Pesquisadores, ele até meio do ano era único no Brasil, porque é um projeto que incentiva o aluno do fundamental, do médio e do fundamental a escrever um artigo científico sobre Maricá. E aí esse aluno, ele procura um professor da escola que ele estude, seja pública, privada, federal, municipal, estadual, é aberto para todo mundo. Esse professor faz o papel de orientador, ele apresenta um arquivo, um trabalho, um artigo científico sobre algum projeto que ele pensa. Depois ele tem que fazer os 10 melhores do ensino fundamental e do ensino médio. Eles fazem uma apresentação para a banca desse trabalho. Então, eles têm a nota no trabalho escrito e uma nota de apresentação do trabalho, e os 3 melhores de cada categoria
Aí, os 12, né, os 6 alunos e os 6 professores que fizeram a orientação, todos ganham o mesmo prêmio, que normalmente é um computador bem turbinado que a gente dá na premiação. Então, esse projeto, ele é elogiado em tudo quanto é universidade que tomam conhecimento sobre ele. Ele foi elogiado em Málaga, é elogiado em todos os lugares que eu falo. Um monte de gente pensa em implantar, porque realmente é uma coisa que incentivando ao aluno a questão da pesquisa, o que hoje esse governo federal está destruindo. A gente incentiva aqui em Maricá, dá o gostinho da pesquisa para o aluno. E nós fizemos ele 17, 18, 19. Esse ano não teve. Mas o livro dos 2 primeiros anos, a gente já está vendo a última prova do livro, e ele vai ser entregue para a gente ainda até o final de outubro, começo de novembro. Nós estamos com os livros aqui para distribuir nas escolas, na biblioteca, para as universidades todas que têm trabalho aqui em Maricá, deixar lá um monte lá para o prefeito dar de presente, e cada aluno e cada professor vai ganhar lá, cada um, 5 livros, e o nome desses alunos e desses professores já estão com artigo publicados, né? Então, isso... Uma coisa muito interessante, por exemplo, em trabalho de 19, tiveram 2 trabalhos sobre a questão do patrimônio em Maricá. Um menino e uma menina fizeram esse trabalho. A menina foi convidada para... Ela queria fazer comunicação, foi convidada para fazer comunicação em Portugal, a trabalhar a questão do patrimônio em Portugal. Então, ela ia estudar, ia fazer uma faculdade de jornalismo em Portugal para divulgar o patrimônio pela empresa. Foi convidada para ir para lá. E um menino, que ele, quando chegou na UERJ, os professores do curso de arquitetura que ele foi fazer conheciam ele e conheciam o trabalho que ele tinha feito em Maricá. Então, a coisa deu muito... Vários professores desempataram mestrados e doutorados por terem participado do projeto. Então, esse é um projeto que nós temos muito carinho. O Fabiano Horta também tem muito carinho. Quando a gente apresentou para ele no começo do governo, ele riscou em volta e falou, eu quero. E o projeto está aí. Só não aconteceu esse ano por conta da pandemia. O outro é a Estação Tecnológica Maricá, prevista para Inoam, uma estação com o que tem de ponta da tecnologia e com aquele pezinho na cultura. Ela é uma estação em que vai ter no seu interior, em sua área de convivência, horta orgânica, compostagem, lago de peixe para alimentar uma aquaponia, né? A água com as fezes do peixe vão alimentar uma horta que vai voltar para dentro do lago. Tudo isso, né? Tratamento de esgoto, a estação, ela já o projeto dela já teria coleta de água da chuva, tratamento com reuso de água do seu esgoto e energia solar. E exemplos de geração de energia através do lixo orgânico, equipamentos caseiros que você poderia depois comprar e instalar na sua casa, e uma área que acabou levando o projeto para ser discutido no Departamento de Direitos Humanos do King's College em Londres, que é o espaço para tecnologias brincantes sem contraindicação. Ou seja, o aluno, o idoso, o adolescente chegasse lá e quisesse jogar bola de gude, aprender a fazer uma peteca, fazer um peão, jogar peão, pular amarelinha, jogar... Tudo isso ia estar dentro dessa estação tecnológica, junto com drone 3D, galeria virtual, um estúdio para treinamento em web TV, rádio web, tudo isso dentro de um mesmo espaço, convivendo harmoniosamente. E o último, seria, na realidade, era um projeto de fitoterapia, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento em fitoterapia e produção de fitoterápicos, projeto para fazer junto com a Secretaria de Saúde, criar as farmácias vivas em Maricá,
Então, esse projeto envolveria toda uma pesquisa, envolve a fazenda Ibiaçi, que ia ter uma escola de horta orgânica na fazenda, que ia produzir matéria-prima também para o laboratório. Ia ser um laboratório compartilhado, todas as universidades poderiam fazer pesquisa nele, produzir os fitoterápicos, treinar os profissionais da saúde, né, os prescritores, na fitoterapia, para eles poderem recitar também. O médico sai do posto de saúde, vai na farmácia Viva e pega o remédio. E, recentemente, por conta de um curso promovido com a EMAR e o ICETIM, né, o Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá, sobre a lei de inovação, o grupo de trabalho que eu estava, até eu influenciado por conta desse trabalho, trabalhamos na questão de um cinturão verde, que aí seria também um laboratório para desenvolvimento de defensivos orgânicos. E aí dá para juntar esses dois laboratórios e fazer isso um projetão só. Você desenvolver semente orgânica, defensivo orgânico e fitoterapia para tratar da saúde. Então, esses dois projetos estão aí engatilhados para o próximo ano, para quem assumir a secretaria, se for eu ou quem for o outro. Esse projeto é público, até porque ele foi um projeto multidisciplinar, né? Tinha gente de várias áreas do governo participando nele. Isso aí por conta desse curso sobre a lei de inovação. Foi muito bom, por sinal. Serginho, vou passar agora aqui para uma outra pauta, né, um pouquinho mais quente. É de conhecimento público que Washington Kaká, mais conhecido aí como líder revolucionário, ele agora quer estender os seus tentáculos para municípios vizinhos, como São Gonçalo e Itaboraí. Para isso, ele está apoiando 2 candidatos. Eu estive com o prefeito Fabiano Horta e, pela amizade que nós temos, né, ele me confidenciou o seguinte, falou: Cantarelli, impressionante, eu quando eu chego assim nos municípios, e aí está numa conversa, e as pessoas vêm saber que eu sou o prefeito de Maricá, eles querem saber se realmente o que a mídia fala, o que está na propaganda, se é verdade na cidade. Tamanha é a carência de muitos municípios de não ter o básico. O básico. Tem projeto aqui que é um sonho para muitas cidades, mas eles querem a coisa mais simples, e nem isso eles têm. Aí eu vi o Fabiano assim, meio estarrecido, sabe? Como hoje Maricá realmente é uma grande vitrine a nível nacional e, com certeza, deve estar incomodando muita gente pelas coisas que acontecem aqui. Aqui tem projeto social, agora esse benefício que o Fabiano está dando é maior do que o governo federal dá. Então, é um choque, sabe? É como se tivesse havendo assim, um posicionamento que deveria ser de cima, governo federal, a estrutura é gigantesca, mas não. Maricá sustenta os seus projetos, seja agora como está acontecendo, a pandemia, né? Ajudando aí as pessoas a ter o que comer, pelo menos, que muitos nem trabalhar pode. Você está vendo, Sérgio, essa situação de Itaboraí, onde, segundo reportagem do jornal O Dia, deu o candidato Marcelo Delaroli, que é um desconhecido na cidade, mas o cartão de visita dele é justamente a cidade de Maricá, né? As pessoas ali, até se botar o João, Carlos, Fernando, sabe, as pessoas estão identificadas com a cidade de Maricá, da probabilidade de ter alguns projetos lá. E, segundo o Kaká falou,
Maricá, Itaboraí tem um orçamento de 800 mil, uma coisa assim. Ele falou uma coisa dessa comigo, que 800 mil daria muito bem para implantar um vermelhinho lá, porque aqui foi implantado com muito menos, olha. É uma questão, sabe, de planejamento e de sapiência na hora da execução do serviço. Você acha, Serginho, que isso que acontece em Maricá pode vir a acontecer nos outros municípios? Essa administração que deu tão certo aqui pode ser estendida para outros municípios e daqui a pouco isso ir se tornando tendo um efeito colateral, né? Já que a partir do momento que ele faz um prefeito em Itaboraí e se fizer um prefeito de São Gonçalo, né, segundo eu soube, está crescendo também lá o candidato, olha, a força política aumenta e aumenta muito, né? Então, eu queria que você discorresse aí, Serginho, dentro da sua simplicidade e da sua verdade, se você acha que é uma aventura do líder revolucionário, ou você acha que ele tem chance de também fazer em São Gonçalo, em Itaboraí, o que está acontecendo na cidade de Maricá? Cantarelli, primeiro vamos falar um pouquinho dessa coisa Maricá no mundo. E Maricá está no mundo mesmo. Há pouco tempo, como eu falei, estou tendo trabalhos com o escritório do PNUD da ONU aqui no Rio, com cursos que eu fiz, trabalhos que estão sendo desenvolvido e tudo. Fabiano foi convidado pela ONU, pelo escritório do PNUD de Nova York. Eles vão preparar um congresso sobre tecnologias sociais. Eu agora não lembro se seria na Tunísia ou na Turquia, ano que vem. E querem Fabiano palestrando no congresso, falando sobre Maricá. Então, essa é a realidade de Maricá hoje no mundo. Aliás, Fabiano, se você ouvir alguém que estiver do lado de Fabiano, ele não respondeu ainda o e-mail. O pessoal do PNUD está mandando e-mail para mim. Serginho, o prefeito veio ou não veio? Eu não sei, pô. É claro que ele vai, mas ele está no meio de uma campanha, pô. Já falei, coitada da Margarete. Margarete, responde que ele tem interesse, só isso. Não precisa nem falar com o Fabiano, responde que ele tem interesse. A França teve aqui, né, o pessoal da imprensa francesa, a imprensa, acho que a sueca, holandesa, todo mundo veio para cá visitar Che Guevara, visitar tudo. Então, realmente, Maricá é um caso de estudo. Isso é uma verdade. Agora, vamos falar sobre coisa. Você centrou muito na questão do crescimento político, na força do poder, com a qual ele conseguiu isso. Mas o que está movendo ele não é isso. Isso é uma consequência. Mas o que está movendo é o seguinte: a gente tem a clareza, e isso já é bem antigo, tanto que nós tentamos criar um fundo municipal para apoiar os municípios do entorno. Ou seja, nós precisamos melhorar nossas saídas na estrada da Porto, essa coisa, temos que melhorar a saída. Aí você faz a estrada bonitinha e ela chega em Itaboraí ou chega em São Gonçalo, é o caos, porque o Estado não está investindo nada. Então, o que a gente tentou-se fazer isso, mas legalmente não se deu. A gente pode trabalhar a questão de consórcios, está sendo discutida, até o Fabiano se aproximou mais do Conleste por conta disso. Mas, se esse entorno de Maricá não se desenvolver junto, isso atrapalharia também o crescimento de Maricá. Então, não é só a questão de movimentação política, é uma questão de bom senso também. A gente tem que aproximar essas cidades, o entorno todo, e desenvolver a região. Porque vai cair naquela história do resort que eu falei. Maricá vira um resort e o entorno é pessoas pedindo dinheiro na rua. Não adianta isso. Isso não ajuda.
Então, se a gente quer realmente o desenvolvimento que seja justo, que seja igualitário, a gente tem que envolver os municípios do entorno, até chegar a envolver o Estado inteiro. Vamos ser audaciosos, sim. Agora, todos os projetos que foram ampliados em Maricá foram ampliados pela vontade política, não foi o dinheiro que decidiu. O dinheiro ajudou no volume e na quantidade de pessoas beneficiadas. Mas a decisão foi política. Nós vamos usar esse dinheiro para melhorar a qualidade de vida da população. Nós vamos usar esse dinheiro para pagar cursos profissionalizantes no Senai. Nós vamos usar esse dinheiro para botar o estudante de Maricá na faculdade. Isso é decisão política. O royalty ajudou no volume, mas a decisão é política. E o que a gente está fazendo com São Gonçalo, com Itaboraí, a aproximação com Niterói é até mais fácil, porque a relação é outra, as condições de Niterói também são outras, mas tem Saquarema aqui do lado também. A gente tem que fazer essa aproximação e desenvolver a região. Não vai nos adiantar. Você vai morar num grande condomínio, um condomínio murado, cerca eletrificada lá em cima, e quando você sai pela porta da frente, é o caos. Não, a gente quer a região se desenvolvendo. O Conleste é importante nisso. Maricá estar inserido no Conleste é importante. E a gente tem que trabalhar isso. E é isso que o Fabiano pensa. É por isso que a gente está no governo. A gente não ganhou a eleição para dizer que nos tornamos prefeitos, eu sou secretário. Eu não sou secretário porque eu só sou secretário. Eu sou secretário porque eu quero ver a criança de Maricá estudando, conhecendo o seu município quando ela faz um projeto sobre... Os projetos dos novos pesquisadores teve sobre o crescimento demográfico de Itaipuaçu. São coisas que a gente nunca pensou em fazer, uma criança pensou em fazer. Por que a população de Itaipuaçu, por que as pessoas procuraram Itaipuaçu, muitos fugindo da violência em seu município, outros porque... Eu tenho uma prima, que ela tem o filho dela, não é deficiente, mas ele tem alguma perda de atenção. O pediatra dela, em Niterói, falou: você tem algum problema em morar com Maricá? Vai para Maricá, porque as escolas de Maricá estão preparadas para isso. E minha prima está morando em Itaipuaçu agora. Que coisa, Sérgio. As pessoas não têm ideia disso. Isso é uma coisa muito diferente. E isso não pode ficar só em Maricá. Isso tem que expandir. Cada município, dentro da sua política, dentro da sua integridade, né? Nós não vamos querer bancar os Estados Unidos. Não, a gente quer um trabalho de convivência. E aí, sim, vamos dizer, fazer o que o Lula fez com os países na África, o que fez com os países no Oriente Médio. Tratar de igual para igual e vamos desenvolver junto. Eu preciso desenvolver isso aqui, e para eu desenvolver isso bem, você tem que estar desenvolvido nessa área. Então, vamos trabalhar isso juntos. Então, a questão de São Gonçalo e Itaboraí passa por isso, principalmente por isso. A questão se vai ficar bem politicamente ou não, o baixinho sabe o que vai acontecer com ele, não tem problema nenhum, não. Ele não está preocupado com isso, mas ele está pensando, sim, a região sendo desenvolvida. E o Fabiano tem esse mesmo pensamento e vai trabalhar isso também. Existe uma sinergia muito boa. Serginho, diante de tudo que você está falando aí, não podemos esquecer que, para isso acontecer também, nós precisamos ter um legislativo forte. Nós precisamos ter um legislativo com mentes para ajudar o prefeito Fabiano Horta, né? Porque já se passou o tempo da cidade de Maricá de ter vereador, né?
com dificuldade, né? Dificuldade aí de criar projetos, né? Dificuldade de se expressar, né? Dificuldades, né? De subir no plenário e poder, né? Fazer aí uma cobrança ou apresentar um projeto dentro do mínimo do necessário para que não vire, de repente, chacota, né? Porque é uma cidade está ocupando esse patamar, como você mesmo falou, hoje a nível mundial, nós não podemos ter vereadores que não estejam à altura, né, desse crescimento da cidade de Maricá. Você acha que essas eleições podem mudar o quadro também dentro do Legislativo, Serginho? O quadro legislativo ele já vem sendo mudado aos poucos, né? E, especialmente nessa eleição agora, com as nominatas que os partidos estão apresentando, existe uma tendência, não de você botar um vereador mais instruído, mais safo, mais coisa, mas de vereadores que estão preocupados com Maricá. Eu acho isso mais importante do que ele ter mestrado, doutorado e saber se falar muito bem no púlpito, isso é importante. Mas o que ele quer fazer lá, eu acho que é mais importante. O como ele vai fazer, o nego vai aprender, o nego vai aprendendo, você vai aprendendo com o tempo. Você acha que dá para aprender? Líder você não aprende, a liderança você vai aprendendo com o tempo. Não existe líder nato, não existe nada disso. Você não acha que expõe a cidade ou o prefeito quando você tem um representante e que você vai numa comitiva, né, a convite de um outro país, né, ou de um outro estado, né, até mesmo para correr sobre as coisas de Maricá, e de repente você vê esse representante do povo está longe, sabe? Poxa, dois oceanos da realidade de Maricá, onde o prefeito fala uma língua e ele fala outra. Você acha que isso não foi Maricá para que, quando se vira as costas, há aquele comentário? Poxa, mas como pode? Isso existe no Brasil inteiro, né? Não sei, eu desconheço a história dos vereadores e coisa e tal. Eu, na época de Outras Palavras, tinha uma coisa assim, tem que fechar o jornal, vou para a sessão da Câmara. E lá a gente fechava o jornal, porque tinha sempre umas pérolas maravilhosas acontecendo lá. Tipo, a Rua 1 em Itaipuaçu já tinha mudado de nome 6 vezes, aí estavam querendo voltar com o nome de Rua 1, aí eu propus um plebiscito no município. Aí eu levantei, não, aí é demais, fui embora. Né? Essas coisas acontecem, mas isso acontece no Brasil inteiro. E não necessariamente esse cara pode não ter um entendimento, ele paga. Você quer histórias piores do que jogador de futebol pagando mico no exterior? Tem inúmeras histórias, né? Então isso acontece. O que a gente tem que ter cuidado, sim, na hora de votar, é votar em alguém que você acha que realmente vai representar a cidade, vai estar preocupado com a cidade e não com um curral eleitoral, que é a coisa da velha política que a gente tem que mudar. Eu, panfletando ontem o meu candidato lá em Itaipuaçu, eu falava para o pessoal, olha só, um garoto, 24 anos, mas pô, chega de cabeça branca e barrigudo que nem eu na política. Vamos dar uma renovada nisso. É na brincadeira, mas é isso que tem que acontecer mesmo. E quem chega lá pela primeira vez, principalmente, se você já não tiver um trabalho político anterior, você vai chegar lá e vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Você vai apanhar muito para poder entender o trâmite de funcionamento. Isso faz parte do jogo. O que a gente tem que se preocupar na hora do voto é se aquele cara que está lá, estudado ou não estudado, falante ou calado, ele sabe por que ele está indo para lá. Isso é mais importante. Agora, faz parte do jogo. Eu já paguei vários micos na minha vida também,
não era bem isso que eu tinha que falar, mas já tinha falado. Isso, então, eu falo muito, né? Então, volta e meia, eu falo o que não devo falar. Mas faz parte do jogo. Serginho, nós fomos responsáveis por denúncias que saiu de dentro do Comunidade de Ação e acabou ocupando manchetes da grande mídia, né? De administrações de vários prefeitos. Mas hoje eu vejo denúncias sendo feitas assim, meias perdidas, sabe? Sem um objetivo. Nós, quando denunciávamos, nós denunciávamos com certeza de acertar o alvo, porque não era uma denúncia simplesmente para fazer política, porque você é do PT e estava ali como oposição àquele governo. Não, era uma denúncia fundamentada com provas, com documentos, que era encaminhada para o Ministério Público, e o Ministério Público se posicionava e daí partia aí a notícia aí para a grande imprensa, aonde alguns gestores, né, viraram notícia aí a nível Brasil, né? Mas hoje você vê que a coisa mudou, né, Serginho? A coisa está meio... É o Brasil atual, é o Brasil vira-lata, é o Brasil subserviente. Hoje você não responde, a maioria das pessoas hoje não respondem por crimes que executaram. Tem também as que respondem por crimes que executaram. Mas, como você fala aí na linha política, não. Ele inventou que Lula comprou um triplex e gastou 400 mil na cozinha do triplex. Aí você vai ver o triplex, não tem 30 metros quadrados, não dava nem para botar nada dentro da cozinha. E ele não tinha comprado o triplex, ele não fez reforma no triplex, ele não fez nada. Então, esse tipo de denúncia, o Comunidades em Ação, como outras palavras antes, não faziam. É verdade. O Comunidades em Ação, quando entrava a coisa, não, isso realmente está acontecendo, vamos jogar na fogueira. Às vezes você não tinha a prova cabal, mas você sabia que estava acontecendo e estava realmente. Aí a gente denunciava. Em outras palavras, a gente botava em Marilá, na província de Marilá. Qualquer semelhança com o município de cá era mera coincidência. E com isso a gente ia fazendo as denúncias. E fazia disputa política. Mas fazia disputa política dentro de seriedade, não era com leviandade. Hoje o juiz é leviano, o promotor é leviano, o desembargador é leviano, está tudo. Os políticos são mais levianos, a população está leviana. Você tem que convencer alguém que a Terra é plana ou não é plana, é uma perda de tempo muito grande, que você perde tempo discutindo isso e os caras estão aprovando tudo de ruim contra a gente. Serginho, eu já vi o pessoal comentando que hoje o prefeito Fabiano Otto praticamente não tem uma oposição pesada que possa debater com ele a nível de chegar e apresentar algo maior do que já está aí presente ou do que está por vir ainda, né? Você acha que isso é resultado de uma administração que deu certo ou falta candidato com mais qualidade que venha realmente fazer um debate em alto nível? Um pouco das duas coisas. O candidato histórico que nós tínhamos hoje está pensando Maricá também para além de suas fronteiras, que é o Delaroli. Agora, eu não conheço o Ciro pessoalmente, só de vista, mas Fininha e o pai de Ciro, eu conheço eles, às vezes quando eu tomo uma cervejinha lá no posto, são pessoas maravilhosas, mas a administração que a gente veio fazendo ao longo desses anos todos, fica complicado, né? Para você vir, você tem que vir com uma coisa muito nova, que não surgiu nada, ou com baixaria.
E aí você usa a ação da federal, aí você diz que o cara é homossexual, você diz que o cara é machão, você diz que o cara roubou, você diz que eu falo com Deus, então eu sei que o cara não é ladrão porque Deus me contou. E é isso. Sobra isso. Sobra isso. Agora, não podemos esquecer que tem uma família lá em Brasília alojada que ninguém acreditou que fosse ser eleita. Ninguém acreditou que fosse ser eleita. E foi em cima de um esquema que aí hoje você sabe que começou com a saída da Inglaterra da comunidade europeia, o Brexit, que foi a Cambridge Analytica, que manipulou os dados das redes sociais para poder levar o povo a votar pela saída da Inglaterra. Trabalhou a eleição do Trump, trabalhou a eleição do Dória e trabalhou a eleição do Bolsonaro. E os caras estão aí, eles não pararam. As fake news continuam aí. Nenhuma empresa que você comprovou que pagaram robôs, que pagaram as fake news, ninguém foi preso. O filho do Bolsonaro até hoje não foi incomodado. E todo mundo tem as provas todas cabais. Aliás, Marielle, os 89 mil da Michelle, agora é o dinheiro lá do cara no cofrinho. E aí? É esse o país que a gente está vivendo. Na lógica das coisas, nas condições normais de temperatura e pressão, Fabiano ganha essa eleição. Ele só não ganha essa eleição se fizerem alguma baixaria. O problema é que Maricá está muito conhecida para fora, né? Teve isso também, a pandemia, perdoem que eu vou falar, mas a pandemia ainda nos ajudou mais ainda. Claro que eu não quero pandemia, ninguém quer pandemia, mas a resposta de Maricá à pandemia fez com que Fabiano ficasse ainda mais conhecido. Então, para os caras mexerem aqui em Maricá, não vai ser tão fácil. Mas eu sou chato. Eu falo, não vai ser tão fácil. Eu não acredito que Fabiano não se reeleja. Acho que ele se reelege bem. Mas eu não fecho os olhos por uma ação da Polícia Federal aí maluca em cima da hora. Não fecho. Eles já fizeram isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a campanha tem que ser muito bem documentada, porque senão vão caçar, os nossos vereadores vão caçar o Fabiano, qualquer coisa vai ser motivo de cassação. Mas Sérgio, você... E aí vão dizer que estão aplicando a democracia. Você está fazendo uma alerta aí que preocupa muitos, né? Ainda mais aqueles que são admiradores aí do prefeito Fabiano Horta, né? Eu sou admirador do prefeito Fabiano Horta, sou maluco, vou perder meu emprego, rapaz, hein? Olha, o que o secretário está falando é verdade mesmo. Dentro desse contexto que nós estamos vendo aí, né? Agora mesmo vocês viram que um dos chefões do crime saiu pela porta da frente, né, do presídio de segurança. Nós temos aqui o José Mário, lá de Niterói, ele está falando que concordo com essa opinião. Pública. Eu sou de Niterói e admiro o prefeito de Maricá. Espero que seja sempre assim. Mas, Sérgio, vamos dizer que isso venha acontecer mais à frente, mas diante das realizações que já estão presentes aqui, né? Não é uma coisa que está no papel, não é uma coisa que, vou fazer, não, já está aí. Você acha que mesmo se isso acontecer, isso atingiria o prefeito Fabiano Horta? Não, eu acho muito difícil, porque Fabiano está na mesma situação que o Zelão estava lá atrás, estava eleito, e fizeram. Só que Maricá saiu de suas fronteiras. É verdade. Maricá saiu de suas fronteiras, né? Ela está no mundo. E a repercussão disso pode ser mais negativa ainda para esse governo. Mas é um governo que não se preocupa com repercussão negativa.
cara ir para a ONU fazer o discurso que ele fez, ou anunciar que acabou com a Lava Jato porque acabou a corrupção, é um cara que está pouco ligando para o que as pessoas pensam. Ele é um escárnio com a sociedade. Então, assim, a possibilidade disso acontecer, eu acho pequena, mas ela existe. E a gente não pode esquecer disso. Eu estou vendo um clima de já ganhou, e eu sou otimista, tá? Eu não sou pessimista, não. Um clima de já ganhou, que não precisa fazer eleição, a campanha. Não é assim, não. A gente tem que pisar mesmo e marcar esse território aqui é da população de Maricá. Não vão intervir com baixaria aqui, não. Inclusive, circula, até me enviaram também, né? A notícia que o Austin Quaquá e Fabiano, não sei se Fabiano está, não li direito, o Austin Quaquá, Caçula e parece que Fabrício tinham sido denunciados naquela situação do aeroporto. Mas isso é uma coisa que já aconteceu, isso não é um fato novo. Não, o Cantarelli, Quaquá não pôde assumir o mandato dele de deputado, sendo um dos mais votados, por conta da utopia. O Ministério Público entendeu que a utopia foi uma coisa do Partido dos Trabalhadores que a prefeitura financiou. E é completamente louca essa versão. Não foi isso. O Festival da Utopia foi outra coisa que botou Maricá no mundo. O festival foi reconhecido mundialmente. Mas os caras falaram que foi E Quaquá está impugnado. Há 8 anos aí de elegível. Então, os caras fazem o que querem. Eles fazem o que querem. E pronto. Se você for ver bonitinho, o que estava acontecendo em volta estava me deixando até mais preocupado. Todo mundo que fizesse frente nos municípios em torno ao representantes da família foram sendo denunciados e afastados. Eles estão fazendo isso. A justiça continua trabalhando para a família lá. A gente não pode esquecer disso. Agora, aqui em Maricá vai ser mais difícil, viu? Vai ser bem mais difícil. Você dentro da sua avaliação, você se dá se a missão está cumprida. Porque você está vendo, você está dando a entender, e eu tenho que pontuar isso até com mais veemência, né? Que você é duro na queda, e podemos ter um retrocesso dentro de tudo que está acontecendo no social, aqui na cidade de Maricá, devido a essa força que hoje é muito clara, né, a nível nação, né, onde vocês, né, eu posso falar vocês, porque vocês são poder, né, estão dentro da política, são aqueles que participaram de todo o processo de mudança, né, vocês podem ter o discurso amanhã ou depois de falar: nós cumprimos a nossa missão, nós cumprimos o nosso objetivo, sabe, de dar o que foi prometido lá atrás. Se foi retirado isso, foi retirado através de uma força ditatorial. Você está preparado para essa realidade que possa vir a acontecer, Sérgio? Primeiro, a gente ainda não atingiu o objetivo. A gente caminha. A cidade mudou, Sérgio. Não, a cidade mudou, mas a gente ainda tem que fazer mais coisas. Eu sei, mas lá atrás falava que era um sonho, você esqueceu? Então, um sonho deles. Não, mas era isso. A gente está trabalhando nessa mesma linha, mas ainda faltam situações. Por exemplo, o prefeito Fabiano coloca muito bem que a educação de Maricá, hoje, em termos de prédio, alimentação e coisa, é melhor. Está excelente, mas ele fala que ainda tem que melhorar. Nós temos que trazer a população para participar mais do governo.
A gente não fez isso ainda, não tivemos tempo de trabalhar isso. Então, isso tem agora. Acho que esse próximo mandato é um mandato que pode começar a implantar o orçamento participativo, pode começar a trazer as coisas, a gente resgatar os conselhos municipais, começar a dar voz para esses conselhos municipais. Essas coisas ainda têm que ser trabalhadas. A gente criou todos os conselhos, fizemos tudinho, mas o seu funcionamento ainda tem que ser trabalhado. É que é muita coisa, é muita coisa. Eu brincava que quando a gente chega no governo, eu falava, Maricá é uma cidade virgem. A gente tem que começar do zero. Você não tinha um ponto de partida. E como o Quaquá pegou, então, lá em 2008, o governo não tinha nem de partida, nem de chegada, nem de meio campo. Era um caos. E foi um caos. O Quaquá passou 4 anos comendo literalmente um pão que o diabo amassou para conseguir, no segundo mandato, aí sim começar a fazer essas coisas todas. E o Fabiano veio com a coisa um pouco mais arrumada, mas ele quer mais também. E a gente quer mais. Isso não acaba, não. Eu, quando brinco assim, está na hora de aposentar, mas você sabe que não vai aposentar na política, você vai fazer até a hora que o corpo não aguentar mais. Mas é que tem sempre mais coisa para você fazer. Serginho, você coloca a cidade de Maricá hoje como município de mais destaque na região dos Lagos? Aquele município que pode ser um referencial para todos? Nas decisões políticas que foram tomadas aqui em Maricá, com certeza. Mas a gente ainda é um município dormitório. A gente está deixando de ser dormitório. A gente vai começar a ter uma arrecadação para além de IPTU. Isso a gente ainda tem que trabalhar. Isso a gente está trabalhando. Tem que trabalhar, não. Está trabalhando. Está aí o Parque Tecnológico, a discussão do porto, essas coisas. As empresas que já estão vindo para Maricá, as empresas de varejo que já vieram para Maricá. Tudo isso é consequência desse trabalho. Então, Maricá realmente está sendo uma referência. Mas eu falo, é muito mais pela decisão política do que o royalty. O royalty ajudou, mas a decisão política de usar o royalty para isso, quem tomou foram os políticos de Maricá. Então, isso quer dizer que se amanhã, vamos dizer que o repasse de royalty acaba, Maricá ela tem condição de segurar o que hoje acontece devido a esses royalties do petróleo, ou você acha que podemos virar uma Macaé? Não, se o royalty acabar, é caos. Se ele reduzir, o processo vai continuar acontecendo, mas com outra velocidade. Deixar de acontecer, não. Agora, se tira o royalty de um dia para o outro, é caos no estado inteiro. Né? O caos não é em Maricá. Quando eu falei lá, as entidades, todas as entidades estaduais, seja de empresa, seja em coisa, eu sabe que a salvação do Estado está aqui, Itaboraí e Maricá. FAPERJ não, a Federação de Empresas do Estado sabe disso, tudo. Então, eles têm que torcer para que isso dê certo, para que o município continue entendendo. Tanto que eles entendem que não pode nem pensar em mexer no royalty agora, porque o Estado do Rio está dependendo disso. Não é Maricá que está dependendo, é o Estado. O caos que vai se tornar esse Estado vai ser pior do que o caos que ele tem hoje. Isso quer dizer que não se tem uma resposta, se isso vier a acontecer, a nível de um... Não, uma redução do royalty, tanto que a gente já trabalha isso. Nós temos um fundo soberano, que já tem alguns milhões de reais depositados nesse fundo, que é exatamente para o pós-royalty. Então, Maricá já tem um fundo. Ele está trabalhando isso exatamente para o pós-royalty. Então, nós estamos trabalhando, fazendo um depósito na nossa poupança e estamos trabalhando no aumento da arrecadação.
em trazendo as empresas para cá, com devido respeito com o meio ambiente, trazendo tudo para cá para funcionar aqui, ter o crescimento econômico. Não só, é o que eu falo, não quero crescer o PIB de Maricá, eu quero crescer o FIB, que é o Índice de Felicidade Bruta. O Produto Interno Bruto, ele pode ser monstruoso e a cidade continuar com cinturões de pobreza, com uma educação destruída, com tudo destruído. O PIB, no modelo econômico de hoje, em nenhum momento significa qualidade de vida para a população. Basta ver o americano. Vê lá o americano. Quantidade de moradores de rua que tem lá, pessoas passando fome, o desemprego. Ninguém vê isso. Eles só não estão destruídos de vez porque eles têm a maquininha lá, que eles criam dólar e que se dane. Que se dane. O Trump já jogou 5 bilhões de dólares na economia para não falir todas as empresas. Lembra quando o Bush deu a crise de 2008? Foram 900 bilhões que foram injetados nos bancos. Quase 1 trilhão de dólares. O Trump já jogou 5 tri na economia americana. Então, os Estados Unidos é um país falido. Só que, como o dólar é a moeda internacional, por isso que quiseram destruir os BRICS. Que os BRICS estavam criando a sua própria moeda. E estavam convencendo os países a negociarem suas próprias moedas. Por que a Venezuela está sofrendo tudo? Porque a Venezuela só negocia o óleo dela em bolívar, não é em dólar. E isso incomoda. Porque a hora que o dólar deixar de ser a moeda forte internacional, eles vão provocar a Terceira Guerra Mundial. Então, nós tem esse dilema aí. Para o mundo crescer igualitariamente, os Estados Unidos não é deixar de existir, mas a política deles tem que mudar. Baseado nisso que você acabou de falar aí, você está se baseando pelas declarações do presidente chinês. Recentemente, que ele visitando as bases lá da China, ele mandou sua tropa, seus soldados, se prepararem para uma possível guerra, né? E ele, para poder dar uma declaração dessa, ele está achando que pode, de repente, ter um conflito armado, já que... Não, antes de um conflito armado com China e Rússia, os Estados Unidos correm o risco de uma guerra civil. A guerra civil americana, eles estão num processo lá brabo de guerra civil. Estão mais preocupados com isso. O Trump fica provocando todo mundo. E aí o chinês botou, o russo deixou claro que não vai aceitar provocação, o chinês falou que também, agora eu também tenho condição de não aceitar provocação. O buraco está mais embaixo. Só que eles estão com um conflito interno muito grande lá nos Estados Unidos. Deep State, os novos conservadores, né, o Newcon lá, que é o Trump, o pessoal dele que acredita na volta de Jesus, no Apocalipse, para Jesus voltar e coisa e tal, é a cabeça desses caras, é a cabeça da Damares, a cabeça desse pessoal todo aí. Nós temos os nossos Newcons também, aqui no Brasil. Aí você vê, sabe, que quando o Bolsonaro se posiciona ao lado do Trump, dando declarações como ele deu, né, que fez até que o posicionamento do governo chinês, né, que tem uma participação muito grande dentro do mercado brasileiro, sabe, ele está até chateado, né, diante das declarações do Bolsonaro, né, apoiando aí o que o presidente americano falou, né? Quer dizer, até nisso ele às vezes falha, porque quando ele toma um posicionamento desse, sem pensar nas consequências com os parceiros econômicos, atinge também o Brasil de uma forma muito forte. O Cantarelli, todo mundo está esquecendo quando o Trump começou a falar para o Bolsonaro interromper o comércio com a China,
Pediu ao Bolsonaro parar, aí Bolsonaro então ele falou que não venderia mais soja para a China. Isso. Aí cancelou os contratos. Aí o Trump vendeu. Trump pediu para o Bolsonaro, não, vamos fechar. E aí o Trump ofereceu a soja mais barata que o Brasil. Isso aí. Então, meu amigo, pelo amor de Deus. Serginho, eu sei que você, agradeço, né? Você é sempre um papo bom com você, faz tempo que a gente não conversava aqui. Sexta-feira você está em casa, é porque é causa de pandemia mesmo, senão você não estaria em casa, talvez a ausência... Não, eu não estou saindo de casa, não. Nas sextas-feiras tem uns velhinhos aqui no condomínio, com devido afastamento, cada um leva a sua bebida e seu tira-gosto e a gente bate um papo. Eu não estou participando do papo de hoje. Poxa, isso que não... O culpado é o Cantarelli. Não. Serginho, muito bom falar com você. É sempre bom a gente se lembrar, né, a passagem que nós tivemos, é sempre bom você fazer seus comentários com muita clareza, né, e a nível de informação para a gente, e é muito importante isso, né? Eu queria que deixar aí o microfone para você se despedir, essa sua mensagem aí ao povo de Maricá. E a todos aqueles que admiram aí o Sérgio Mesquita, conhecem o histórico de Sérgio Mesquita, né? Você é o único secretário que não tem uma denúncia, você não toma pancada, você tem essa peculiaridade sua, né? Pô, interessante, né? A gente não vê nada da tua secretaria, ninguém falando nada. Você não, mas eu queria até fazer mais coisa para falarem, tá? Mas tudo bem, vamos deixar assim que tá bom. Tá bom, gente. Tá bom. Mas a gente pediu... Um abração, Cantarelli. E vamos tomar aquele chopp depois, né? Que você ficou mudo aí. Obrigado. Valeu, cara. Um abração, uma boa noite para todos aí. E obrigado pela paciência, né? Tamo junto. Valeu, cara. Meu irmão. Beijão. Hoje, gente, inclusive, eu tive aqui participando aqui nos bastidores, né? A presença de um cidadão amigo, né? O Celso, pedreiro, senhor, né, que queria estar aqui, acompanhando, meu amigo, né? Eu botei ele aqui para ele ver os bastidores aqui no Conexão Maricá, né? Porque eu acho que a missão, né, de um veículo de comunicação é justamente abrir o canal, abrir suas portas para que as pessoas possam conhecer aí como é que é o nosso trabalho, né? Nosso difícil trabalho de comunicação no momento em que a nação está vivendo situações que deixam a população a cada dia estarrecida, né? A esperança, de repente, se torna um terror, né? Porque diante de ocorrências que faz com que qualquer um realmente sem saber o que vai acontecer amanhã. Porque Bolsonaro falava tanto, né, em Venezuela, comida caríssima, daqui a pouco vai faltar comida. Litro de óleo, R$7. O pessoal aqui, o Sérgio estava falando aqui até comigo, o óleo da cozinha ficou muito mais caro que o valor do dólar hoje aqui no Brasil. Saco de arroz, 5 quilos, tem lugar vendendo a R$30. Como é que fica? A mesa do trabalhador está mais vazia, geladeira mais vazia. E eles aguardam aí, né, as promessas acontecerem e as geladeiras deles voltarem a ficar cheias, né, e a sua mesa poder ter a alimentação necessária. Gente, eu desejo aí a todos um excelente final de semana, que a paz do Rei esteja com todos, né? E convido vocês para a próxima sexta-feira nós estarmos juntos aqui, fazendo novamente o Conexão Maricá. Um abraço a todos, fiquem em paz. Conexão Maricá, um novo canal aberto entre a realidade dos fatos e a população.
Jornalismo Verdade, com temas importantes sendo debatidos direto entre o fato e o cidadão. Aqui, a comunidade em ação.